O Santos venceu finalmente fora de casa. Bora falar desse jogo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vitória do Santos em cima do Ceará, jogando em Fortaleza, 1-0. O gol de falta do Otero finalmente saiu e o Santos conseguiu vencer fora de casa depois de muito tempo, né? Fora de casa a gente só perdia ou empatava, a gente estava conseguindo bons resultados, mesmo os 3 pontos apenas jogando nos nossos domínios, mas ontem a gente conseguiu afastar essa zica e vencer também fora dos nossos domínios. Bom, antes da gente começar falando do jogo em si, a gente tem que falar sobre um assunto que, enfim, tá rondando os ares do Santos nos últimos dias, que é Fábio Carille, a ida dele ou não para o Corinthians. Ontem, durante o jogo, saiu uma matéria falando que o Corinthians tinha batido o pé e que ia pagar a multa de 2 milhões para ter o Fábio Carille. Então, muito provavelmente, se isso se concretizar, ontem foi o último jogo do Carille no comando do Santos. A torcida fez várias movimentações nas redes sociais, dizendo que o treinador estava muito apático treinando o time, nas coletivas, as respostas estavam muito vagas, nada como confirmação, como foi, por exemplo, quando ele teve o interesse do Vasco, que ele deu a coletiva, ele bateu o pé e falou com todas as letras que ele ficava no Santos. Dessa vez isso não tem acontecido. Toda vez que ele é perguntado, ele desconversa, ele não responde, ou ele fala, fale com o meu empresário. Então, assim, tudo leva a crer que ele, de fato, vai sair do Santos, né? E vai treinar o time da capital. Enfim, mas vamos falar, então, do jogo de ontem, porque isso a gente vai pensar mesmo quando acontecer. Isso quem resolve é a nossa diretoria, com a diretoria do Corinthians e com o treinador Carille. A gente tem que focar no nosso time. Como eu disse, venceu ontem, é disso que a gente vai falar. O Santos ontem não foi um dos melhores jogos do Santos, é bom deixar claro isso. A gente pecou em alguns momentos, o Ceará ficou muito com a bola em alguns momentos, mas de forma geral, o Santos teve alguns destaques individuais. Por exemplo, eu gostei muito do jogo do Escobar ontem, o Escobar que voltou de suspensão, né? E voltou para a lateral ali esquerda. Eu gostei também muito do goleiro Brazão, eu acho que foi um dos melhores jogadores do Santos na partida, fez grandes defesas. Eu já falei para vocês nas últimas rodadas que o Brazão era um jogador que a gente vinha criticando muito, porque faltava ele segurança. Quando a gente venceu e ele tomou essa confiança, essa segurança de que, ele dava conta do recado, as coisas começaram a acontecer e ele começou a fazer boas defesas. Então o Brazão ontem mais uma vez fez uma grande partida, fez defesas impressionantes e eu gostei muito do que eu vi do lado dele. Pedrinho também fez mais uma boa partida ali pela ponta, né? O Pedrinho ele já tinha entrado bem em outros jogos e ontem mais uma vez no tempo que ficou em campo, ele conseguiu de certa forma fazer boas jogadas ali, acabou tomando um cartão amarelo, ficou pendurado durante todo o jogo. Eu já quero falar sobre essa questão dos cartões amarelos que o Santos tomou ontem, da expulsão que a gente teve, mas antes vamos terminar de falar do jogo, porque durante o primeiro tempo, o Santos, o nosso meio campo estava meio desligado, né? O nosso time estava um pouco espaçado, as jogadas pareciam que não estavam querendo sair, mas de qualquer forma a gente estava conseguindo chegar. Como? Eu não sei, não faço ideia. Mas a gente estava conseguindo chegar, mesmo com tanta dificuldade, com tanto erro, com tanta displicência, o Santos conseguiu chegar. E quando chegou com perigo, né? Tanto é que a gente teve algumas finalizações e até que chegou na falta do Otero, que ainda no primeiro tempo ele fez a cobrança e ele, assim, de forma maestral conseguiu colocar a bola no gol. Foi o primeiro gol de falta dele com a camisa do Santos, era um gol que a gente estava ansiando muito para que saísse e finalmente saiu. 1-0 Santos. Foi o único gol da partida, né? Foi esse do Otero. E a gente poderia ter tido outros gols em contra-ataques que o Santos teve, principalmente no segundo tempo. 2 deles foi com o Pedrinho, né? Ele saiu cara a cara com o goleiro, mas a marcação sempre conseguia chegar antes e conseguia cortar de alguma forma. E uma outra coisa que a gente tem que reparar nesses 2 lances específicos, que o Pedrinho chegava lá na frente e não tinha ninguém para ajudar ele, era que onde estava Julio Furch nesses momentos?
O Julio Furt, ele é nosso centroavante. Ele é um jogador que ele não tem a velocidade para conseguir pegar uma bola na ponta e levar até o ataque. É um jogador que ele já tem que estar no ataque quando a bola chegar. E isso não tem acontecido nos jogos do Santos. O Julio Furt, ele tem saído muito para buscar jogo. E quando a gente tem um contra-ataque em velocidade, como a gente teve ontem nessas duas oportunidades com o Pedrinho, o Julio Furt não conseguia chegar, ele ficava muito lá atrás e teve no segundo lance, eu acho, ele nem voltou, entendeu? Ele simplesmente ficou onde ele estava, no meio campo. Então, o Julio Furt, ele tá jogando muito errado, muito errado. Toda vez que a gente olha, o Julio Furt está correndo pela ponta. Ontem ele recebeu inúmeros lançamentos para ganhar em velocidade e ele não é um jogador que ganha em velocidade. Então, assim, são jogadores que poderiam estar sendo mais bem aproveitados em suas funções, jogando de forma muito específica, mas estão em posições erradas, jogando em funções erradas, tentando. O Yukari está tentando usufruir das qualidades que esses jogadores não têm. E isso atrapalha um pouco a nossa forma de se apresentar em campo, porque quando esse jogador que poderia estar lá na frente fazendo uma outra função tá fazendo uma função que não é a dele, que ele não leva vantagem em cima de nenhum adversário, fica complicado até em criticar o cara, porque, pô, não é a dele tá ali. E por que ele tá ali? Por que ele tem que sair tanto lá da frente e voltar para marcar tanto lá atrás? Tem hora que o Furt tá, tipo, dentro da nossa área defendendo. Isso eu realmente não acho certo. Talvez numa cobrança de escanteio do adversário, numa cobrança de falta, ok. Mas enquanto a bola tá em jogo, ele voltar toda hora, não é interessante pro Furt. Então eu tenho encontrado esse pequeno problema, que não é tão pequeno assim, no posicionamento do Furt dentro de campo. Bom, falando em meio campo também, a gente não teve a presença ontem do João Schmidt, e ele estava suspenso, né, tomou o terceiro amarelo contra a Chapecoense, e o Sandri acabou assumindo a posição dele. Eu gostei muito do Sandri no jogo ontem, né, foi muito seguro, estava muito tempo sem jogar. Ele entrou ontem, não comprometeu o jogo em nenhum momento, gostei bastante. É um jogador que eu gosto muito, mas infelizmente ele teve esse problema das lesões que atrapalhou muito a carreira dele. Mas é um jogador que eu sempre gostei e eu fiquei muito feliz da volta dele ontem como titular na equipe do Santos. Vamos falar agora rapidinho sobre a questão da questão da arbitragem, porque a gente teve jogador expulso e muitos jogadores amarelados. Pedrinho foi amarelado, Aderlan foi amarelado, quem mais foi amarelado? O Sandri foi amarelado, né? O Jair foi amarelado, minha Nossa Senhora. O Furt, por exemplo, recebeu inúmeras faltas, onde o jogador adversário puxava a camisa dele, assim, e não foi só um ou outro, não, fizeram um rodízio de faltas em cima do Furt. E por mais que o juiz até marcasse essas faltas, em nenhum momento ele deu cartão amarelo. E foi isso durante o primeiro tempo inteiro, sabe? Tipo, várias faltas do jogador do Ceará fazendo, em cima de vários jogadores do Santos, principalmente do Furt, e o juiz só dava falta, às vezes nem falta dava, seguia a jogada e tal. E aí, quando o Santos começou a fazer algumas faltas também, ele começou a aplicar o cartão. Só que teve momentos ali que não foi nem falta e ele deu o cartão, entendeu? Então, assim, o Aderlan, por exemplo, ele chegou a tomar uma falta, ele chegou a fazer uma falta, na verdade, e ele tomou amarelo, né, ainda no primeiro tempo. Depois ele fez uma outra falta e o juiz, ele marcou a falta, só que ele não deu o segundo amarelo. E aí a transmissão, que por sinal foi horrível ontem, meu Deus do céu, começou a falar várias vezes, o Aderlan tinha que ser expulso, porque esse foi pra ser amarelo, era segundo amarelo pra ser expulso. Não foi expulso. Só que nesse meio tempo, como eu disse, outros jogadores do Santos tomaram amarelo. E eu não achei certo alguns amarelos, né, como eu disse pra vocês. Mas ele deu mesmo assim, porque, enfim, ele estava disposto a dar amarelo só pro Santos ontem. Eu acho que o jogador do Ceará recebeu só 2 amarelos. 2 jogadores apenas foram amarelados. E eles fizeram muita falta, muita falta. Então, assim, a conta não fecha, a conta não bate no final. Porque se você olha as faltas que o jogador do Ceará fez no primeiro tempo, principalmente, você vai ver várias faltas que eram para cartão amarelo e que poderia ter até limitado o número de faltas que o Ceará estava fazendo no jogo. Só que isso não aconteceu. E daí, no segundo tempo, o Aderlan acaba sendo substituído, entra o Rodrigo Ferreira no lugar dele. E num lance, ele toma o vermelho direto, né? No lance que ele vai por baixo. Eu confesso pra vocês que se fosse pra dar alguma coisa, o amarelo ia ficar de bom tamanho. Eu não vi pra tudo isso. Mas o Rodrigo Ferreira, ele foi muito imprudente dando um carrinho. Ok, mas primeiro ele pegou na bola. Ele pega primeiro na bola. E quando vai no jogador Ceará, o jogador do Ceará pula, entendeu? Ele pula, não tem nem quase nenhum contato ali. Ele pula,
e se resvala na perna dele, pode-se dizer assim. O jogador do Ceará valorizou muito o contato que teve ali, muito. E o juiz acabou indo na dele e expulsou o Rodrigo Ferreira. O VAR não chamou, que eu achei um absurdo ele não ter chamado. Mas enfim, né, a gente já tá acostumado com isso. E depois ainda o juiz quase que faz uma outra cagada no jogo, que é dando um pênalti pro Ceará, né? Ele marca um pênalti pro Ceará que não existiu, sendo que antes tinha tido falta no nosso jogador ali, no Escobar, eu acho. E ele não deu a falta, ele deu o pênalti, que o Charmão nem tocou no jogador do Ceará. Ele nem tocou e o juiz marcou. Mas por sorte o VAR, depois de muito tempo, chamou ele para revisar o lance. Ele revisou e viu que de fato não tinha acontecido nada ali e anulou o pênalti. Porque senão, gente, pelo amor de Deus, né, ia ser bem complicado. A gente já não ganha fora. E quando a gente tá conseguindo uma vitória fora, o cara me vem e rouba desse jeito. Ontem a arbitragem, na minha opinião, foi muito ruim, foi ridícula, foi horrível, muito caseira. E assim, não dá pra ter arbitragens desse jeito, não dá. Mas infelizmente faz parte de arbitragens caseiras desse jeito e horríveis, né? Vamos combinar, horríveis. Minha Nossa Senhora. Mas enfim, gente, me conta aqui o que vocês acharam dessa partida, o que vocês acharam dessa vitória do Santos. Eu sei que a gente não fez um jogo exuberante, mas de qualquer forma a gente fez um jogo no qual a gente saiu com a vitória, saiu com os 3 pontos. Eu acho que nesse momento comemorar os 3 pontos é importante. O Santos momentaneamente é líder do campeonato, chegou aos 25, a Bahia ainda joga na rodada. E eu só sei disso porque o narrador da partida de ontem falou inúmeras vezes no jogo, porque eu acho que se ele não tivesse falado tantas vezes eu nem saberia dessa informação, né? Dá pra ver que eu não gostei muito da transmissão de ontem. Mas sério, foi bem irritante durante a partida inteira, minha Nossa Senhora. Mas enfim, sem me prolongar mais, o Santos pode não ter jogado tão bem, mas conseguiu o resultado fora de casa. E jogando uma Série B, a gente não pode esperar exibições exuberantes, a gente tem que esperar resultado, né? Eu acho que a gente tá aprendendo isso do pior jeito. Então, que os resultados venham. Nem que for com partidas como essa, meio tenebrosas ali, mas que os resultados venham. Comentem então o que vocês acharam da partida e também o que vocês acham dessa situação do Carille. E se ele sair, quem vocês trariam pro lugar dele? Quem vocês queriam para comandar o Santos? Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!